Josué capítulo 9, do verso 1 ao verso 15. Eu insisto em não usar meus óculos e chega nessa hora eu sofro. Os irmãos acompanham a leitura. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte o Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera contra Jericó fizeram com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e os homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão, tomado quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles a aliança de lhe conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Amém? Vamos ler mais uma vez, orar mais uma vez, feche seus olhos. Santo Deus, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Que de forma clara o Senhor venha ao nosso encontro. Abra o nosso entendimento, Deus, para compreender a Tua verdade. E quebranta o nosso coração para que essa palavra venha trazer mudança em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Josué foi o sucessor de Moisés. Quando a gente lê o Pentateuco, a gente percebe que Josué foi preparado por Moisés para assumir o seu lugar. Então, Moisés, ele tem a missão de tirar o povo do Egito e conduzir o povo até a terra de Canaã. E nesse momento ele não entra na terra, Moisés morre e Josué assume a liderança do povo. Então, Josué agora ele assume a campanha, não de caminhada do deserto, agora a campanha é de tomada da terra. E o primeiro embate que Josué teve foi com Jericó. E eles saíram vitoriosos. Segundo embate, por conta do pecado do povo,
Eles perdem a batalha contra a cidade de Ai, mas Deus corrige o seu povo, eles voltam e conseguem subjugar aquela cidade. E eles estão entrando na terra prometida e tomando posse aquilo que foi por herança. Algo que a gente precisa entender, irmãos, a respeito disso, é que o povo de Deus não estava voltando para tomar o que não era deles. Algumas pessoas fazem essa leitura, né? Nossa, como o povo de Israel era folgado, né? Sai do Egito, sai querendo tomar posse do que não é deles. Só que a gente não pode esquecer é que Jacó, quando era velho, ele descobre que o seu filho estava vivo no Egito. E ele sai da sua terra para passar aquele período de grande escassez, vivendo no Egito com seu filho, José. E depois desse tempo, depois de 400 anos, o povo de Deus agora que entrou como um povo livre, sai como um povo escravo, mais rico, porque Deus fez o povo dele prosperar dentro do Egito. Eles voltam para a terra que era deles. E é interessante porque tem uma passagem, eu não me lembro qual, que diz que Deus não libertou o povo dele antes, porque Deus queria que os amorreus, o povo daquela terra, a referência do texto diz que a ira de Deus não havia sido transbordada ainda. Ou seja, Deus estava esperando aquele povo crescer na sua injustiça, porque Deus iria usar o seu próprio povo como justiça, como juízo sobre aquela terra. Então, quando o povo de Deus sai do Egito, eles saem para tomar a terra que era deles e que havia sido invadida por aquele povo. E a missão daqueles homens era: tirem todos os moradores da terra prometida. Parece uma atitude radical, irmãos, mas Deus sabia que se aquele povo ficasse ali, o povo de Deus iria se contaminar com eles. Além de não cumprir o propósito de trazer justiça e juízo sobre aquelas nações, sobre aqueles povos, eles também iriam se contaminar com o pecado daquele povo. E por isso que Deus é muito radical. Não façam aliança, não dê paz a esse povo, porque parece que vai ser uma coisa boa você não querer brigar, mas futuramente isso vai custar o relacionamento de vocês comigo. Com o passar dos anos, vocês vão se misturar e o propósito que eu tenho para vocês não será cumprido se vocês não destruírem o povo dessa terra. Então, o povo vinha conquistando a terra e é interessante porque aqueles povos eram os heteus, os heveus, esse povo era um inimigo do outro. Mas por conta da força e do poder do povo de Deus, esses reis se juntam contra o inimigo comum. Essa é a questão. É na velha política, né? Os dois brigam, mas na próxima política, se for necessário juntar força com o inimigo para ganhar do outro, eles fazem isso sem o mínimo de problema. Isso não é novidade nenhuma na história da humanidade. E é isso que eles fazem, eles se juntam de comum acordo para poder guerrear contra o povo de Deus. Gente, o povo de Deus era um povo extremamente temido. As nações começaram a ter notícia a respeito do povo de Deus. Um povo que o seu Deus havia enviado 10 pragas, que aquelas pragas desmoralizaram todas as divindades, as principais divindades dos egípcios. O mar se abriu, esse povo passou. E eles tinham conhecimento. Irmãos, quando o povo de Deus caminhava no deserto de dia, uma nuvem o seguia. Na verdade, eles que seguiam a nuvem. A gente precisa entender isso. Que não era o povo que ia caminhando e a nuvem ia seguindo, não. A nuvem ia direcionando o povo e o povo ia caminhando embaixo da nuvem. Isso é um princípio bom para a gente entender, né? É Deus que deve conduzir as nossas vidas. Gente, de noite, diz que uma coluna de fogo guiava aquele povo no deserto e aquecia aquele povo. Agora, se você é de outra nação e você vê um negócio desse, não é para ter medo? Que Deus poderoso, que Deus tremendo. Então, aquelas nações estavam com medo do povo de Israel. E esses reis se juntam contra a nação de Israel. Só que uma nação, um povo especificamente, eles foram muito sábios, que foram os gibeonitas. Eles falam: vamos fazer o seguinte, vamos dizer que nós somos de muito longe e vamos fazer um acordo com eles. Gente, por que é
que eles têm esse tipo de estratégia. Porque Deus, com Moisés, Deus já havia dado uma ordem muito clara. Falou, Moisés, vocês vão tomar a terra. Todas as cidades que estiverem dentro do limite da terra prometida, vocês vão destruir todas elas. Mas as cidades que estiverem fora do limite, vocês podem oferecer a paz. Se eles cederem a paz, vocês podem fazer paz com ele. E não sei como os gibeonitas sabiam disso. E é por isso que eles pegam roupas velhas, pães bolorentos, odres velhos, para poder dizer, nós somos de muito longe, a gente não é daqui da área não. A gente não é daqui da área não. E por isso, eles têm esse tipo de estratégia. Vamos fingir que somos de longe. E é interessante porque eles, quando se apresentam diante da liderança do povo de Deus, é uma série de mentiras, uma atrás da outra. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, irmãos, para nós, é que muitas vezes o pecado, Satanás, né, as tentações, elas vêm de forma muito gritante. Aquele tipo de tentação que geralmente costuma não funcionar conosco. Porque está muito escrachada, né? A tentação está muito clara. Não, isso é pecado, isso não vai cair de forma alguma. Mas existem situações na nossa vida que o pecado entra de uma forma muito sutil. Ele não se apresenta dessa maneira, descarada, né? Estou aqui o pecado, eu sou o caminho para que você se desvie de Deus. Mas às vezes pequenas coisas, pequenas situações na nossa vida se apresentam de maneira inofensiva. E a gente acaba, às vezes, não percebendo isso. Mas o fato é, irmãos, que aquele povo chega e fala, nós somos de longe. A primeira mentira. Nós não somos daqui, somos de muito longe. E o povo, meio que desconfiado, a liderança fala, Josué, chegou um povo aí dizendo que é de longe e está querendo fazer aliança conosco. Estão querendo fazer aliança conosco. Moisés chega e pergunta, vem cá, quem são vocês? Né? Não, nós somos os teus servos. Né? Somos os teus servos. Nós não oferecemos perigo nenhum para vocês. A gente só veio oferecer a paz. Estamos ali, é longe a cidade, mas quando vocês precisarem, nós estaremos à disposição de vocês. Só que aquela conversa ainda não está clara e Moisés pergunta mais uma vez, vocês são de onde? Eles falam, não, nós somos de uma cidade muito longe, e começa a falar, a nossa roupa saiu, a gente saiu com roupa nova, a roupa está rasgada, a nossa comida apodreceu no caminho. E nós viemos aqui porque ficamos sabendo do teu Deus, ou seja, agora começou a demonstrar interesse pela religião do povo de Deus. E aquilo, talvez, irmãos, eu creio que com aqueles argumentos, com aquela conversa, com toda aquela enrola, parece a impressão que dá o texto, é que o povo de Deus começou meio que se desarmando. O povo de Deus começou a cair naquela conversa. Mas o grande problema é que aquela situação não estava clara. Aquela situação não estava clara. Fica nítido no texto essa ideia de que o povo de Deus não sabia de fato se eles eram de longe ou de perto. Se eles estavam dentro da terra de Canaã ou se eles estavam fora dos limites da terra. O verso 14 fala, então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Não pediram conselho ao Senhor. Irmãos, quantos de nós já entramos em enrascadas porque não pedimos conselho a Deus diante de uma situação turva? Existem momentos que nós temos bastante convicção daquilo que a gente precisa fazer. A gente nem ora. A gente nem precisa orar. Porque a gente sabe o que é que tem que ser feito. Crente, às vezes, a gente perde a praticidade das coisas porque quer. Tomamos algumas atitudes porque queremos. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Quando você chega em casa, né, o mato
na frente da casa está dessa altura. Você ora pedindo a Deus se é para cortar a grama? Você chega a estar aquela pia de prato suja. Você ora pedindo direção a Deus se é para lavar os pratos? Gente, precisa. Mas às vezes a gente se pega diante de Deus, orando diante de circunstâncias que não era nem para estar orando. Às vezes é uma proposta de emprego que está na cara, que se você entrar naquilo, você vai pecar contra Deus, você vai acabar com sua família. Vai orar para quê? Certa vez um professor meu, quando eu morava em Salvador, ele contando que uma ovelha dele chegou para ele e falou: pastor, eu vim para desabafar, não é nem para pedir conselho, é para desabafar mesmo. O que foi que aconteceu? Acho que eu já contei essa história aqui. Ele era gerente de um dos maiores supermercados lá da Bahia, o Extra, aqui tem, não sei se tem o Extra aqui, né? E o patrão chegou para ele e falou: tem uma proposta para você. Eu quero que você supervisione todos os supermercados do Nordeste. Gente, o salário desse homem ia aumentar em 10 vezes. E ele falou: pastor, e me fez essa proposta. O Extra que eu administro tem crescido muito e ele quer que eu supervisione todos os outros supermercados. E o pastor falou: cara, mas que bênção tal. Eu falei: pastor, mas aí tem um problema nessa história. Eu vou passar o mês viajando. Eu não vou ver os meus filhos, eu não vou ver a minha esposa, eu não vou poder frequentar os cultos. Eu vou aparecer aqui de caju em caju. Pastor, e parece que isso é uma porta de Deus, porque a gente é muito materialista. Quando aparece uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, a gente fala: é Deus que está abrindo essa porta. Falei: pastor, mas essa porta não é Deus que está abrindo. Porque Deus não quer que eu passe um mês longe da minha família. Deus não quer me ver crescendo longe dos meus filhos que são pequenos. E aí tem um outro problema, pastor. Se eu recusar essa proposta, eu vou ser visto como um funcionário medíocre. Porque um cara que recusa uma proposta dessa, está louco. E provavelmente, pastor, eu vou ficar desempregado por recusar essa proposta. Um homem que teve sabedoria para analisar a situação e nem orou, irmãos, nem orou. Porque ele sabia que aquilo não ia fazer bem para ele e para a família dele. Mas existem circunstâncias na nossa vida que a gente não tem clareza do que a gente tem que fazer. A gente não tem uma direção clara na Bíblia do que fazer. E o que é que a gente faz nesse momento, irmãos? O que é que a gente tem que fazer nesse momento? Pedir direção a Deus. Pedir orientação a Deus. Quando as coisas não estão claras, nós não podemos tomar a decisão que a gente julga ser melhor se nós não temos convicção daquilo. E a pergunta é: por que é que o povo de Deus tomou a decisão de fazer aliança com aquele povo sem consultar a Deus? Algumas coisas a gente aprende ao longo da leitura desse texto, e eu queria frisar a primeira coisa. Primeira coisa, irmãos, eles fizeram uma análise externa da situação. Eles olharam para aqueles homens: a roupa está rasgada, o pão está perdido, os olhos realmente estão velhos, estão com cara de cansados. Realmente parece que esses aí são de longe. Primeiro problema, fizeram análise meramente externa da situação. E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? A gente toma a decisão fazendo análise só da coisa externa. No fundo, a gente até pensa às vezes: rapaz, isso pode ser furada. Mas está aparentando ser uma coisa tão boa que não tem como não ser de Deus. E, ao invés da gente guardar aquilo no coração, falar: não, dá um tempo, depois eu dou a resposta, eu vou orar, eu vou colocar diante de Deus. Porque a gente se prende muito no que é externo, como eu falei, né? Como a proposta é muito boa, não tem como não ser de Deus. É de Deus.
E a gente acaba tomando a decisão por conta disso. O povo de Deus olhou simplesmente para o aspecto daqueles homens e chegaram à conclusão que, de fato, eles eram de longe, que eles eram de fora da terra, e tomaram a decisão errada. Segundo, autoconfiança. Às vezes, irmãos, a nossa autoconfiança, o nosso histórico de sucesso, nos faz acreditar que a gente pode tomar decisões sem perguntar a Deus. Porque a gente já vem acertando tanto. A gente derrotou o Egito, derrotou Jericó, a gente deu uma derrapada com a cidade de Ai, mas no final deu tudo certo. Para que orar? Se eu sei investir o meu dinheiro. Estou não sei quantos anos no mercado e nunca fali. A gente começa a se sentir autoconfiante de tomar as decisões sem orar. Porque a gente confia na nossa capacidade, nas nossas influências, no meio que a gente vive, na nossa competência. E talvez aquele sentimento de vitória do povo de Deus, falar, povinho aí, fazer mal a ninguém não, faz aliança com eles. Porque, às vezes, a autoconfiança é o motivo que não nos permite orar quando a situação não está muito clara. A gente pesa, tal, não, eu vou tomar essa decisão aqui. E a gente não ora. Terceira, displicência. Gente, às vezes a gente toma as decisões sem pensar. Tanto que depois a gente fala, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Para que é que eu disse sim? Para que é que eu fechei acordo? Displicência. De não levar a sério certas situações na nossa vida. E muitas vezes a displicência ela é resultado do cansaço. A gente está tão cansado. O povo de Deus certamente estava cansado, uma batalha atrás da outra. Chegou uma hora que falou, moço, se for daqui, já foi, faz aliança, porque a gente tem que dar uma folga aí, uma pausa nas batalhas, por causa do cansaço. E a gente não ora, não coloca diante de Deus. Muitas vezes, a nossa decisão, sem consultar a Deus, é fruto do desespero, não é verdade? Às vezes o desespero de ter que tomar uma decisão, de falar a Deus, às vezes nem fala a Deus, a gente pensa aqui e aquela loucura, a gente toma a decisão sem consultar a Deus porque a gente está desesperado. E a gente não permite Deus participar da nossa vida. A gente não permite. Irmãos, Deus quer participar de pequenas coisas, de pequenas decisões na sua vida. Ele quer ser Deus nos momentos onde você acha que Ele não precisa intervir. Uma das lições mais importantes que eu aprendi foi com minha mãe. Minha mãe era como se fosse uma dona Vera da igreja, era da intercessão, era a liderança da intercessão. E minha mãe falava, meu filho, quando você for sair para comprar roupa, ora, pede direção a Deus. Eu falei, meu Deus do céu, mãe viaja, viu? Era adolescente, né? Orar para comprar roupa, se fosse para escolher uma namorada, um negócio desse que é mais sério, agora orar para roupa. E um dia eu fui eu morava em João Dourado, uma cidade pequena, aí ia ser uma cidade um pouquinho maior, né? E sempre quando eu ia comprar roupa, eu costumava ir nessa cidade. E nesse dia eu entrei numa loja, gostei de um sapato, comprei. E quando eu estava indo embora, vi uma ruazinha assim, entrei, tinha uma loja. Irmãos, olhei o sapato, o mesmo sapato que eu comprei, estava com uns R$ 35 mais barato. E na hora eu lembrei da minha mãe, né? Eu falei, cara, por que a gente às vezes exclui Deus dessas coisas? Eu falei, não, da próxima eu vou orar. E aí, muito tempo depois, quando eu andava comprando roupa assim, né? Muito tempo depois eu entrei na loja, olhei, gostei de uma calça. E até eu achei engraçado eu orando pela roupa, né? Falei, Deus, e aí, Deus? Ficou bonita, tal. Eu conversando no provador, né? Falei, Deus, mas será que é para comprar? Falei, Deus, se for, amolece o coração aqui. Eu não sei como é esse negócio, porque o Senhor nunca me ajudou a comprar roupa. E eu olhei assim e falei, não vou comprar não. Aí, gente, assim, eu para comprar roupa, eu sou igual mulher. Eu passo em todas as lojas, aí eu volto na outra. Tamires é que sofre com essas coisas. É o contrário. E, gente, perdi a manhã, olhando todas as lojas do centro. E eu falei, Deus, eu vou embora sem comprar. E aí, quando eu estava indo embora, vi uma outra loja, entrei,
provei uma calça lá, gostei, já animei, né? Euforia, falei, vou comprar. Eu falei, opa, falei, Deus, e aí, Deus, é essa mesmo? Eu senti aquela paz no coração, comprei. Então, assim, irmãos, eu comecei a fazer isso constantemente e eu ainda faço. Vou no shopping, Deus me ajuda, eu não quero perder tempo. Não, Deus, me manda na loja certa, porque hoje o dia está apertado. Isso é pequenas coisas, irmãos. Comprar uma calça errada, o prejuízo é pequeno, né? O máximo que você vai perder é o seu dinheiro. Mas existem decisões que, se você tomar de forma precipitada, pode custar o teu patrimônio, a tua família, o teu casamento, o bem-estar dos teus filhos, por falta de oração. Falta de oração. E existe um problema, né? Nós temos uma vida ridícula de oração. Um grupo de pesquisa dos Estados Unidos fez uma pesquisa a respeito da vida de oração dos crentes e diz que a média de oração e leitura bíblica dos crentes é de 1 capítulo por dia e de 5 a 10 minutos de oração por dia. Lembrando que a média, você pega aquele que ora 2 horas por dia com aquele que nem ora. Ele ora 5 minutos na semana, 1 minuto para cada dia que ele vai dormir, naquela oração bem, né? Senhor, obrigado pelo esse dia, perdoe meus pecados, amém. E nós precisamos cultivar, irmãos, esse exercício de orar constantemente a Deus e de pedir direção a Ele, de falar, Deus, eu preciso tomar decisões. Eu preciso tomar decisões na minha vida. E eu preciso da tua ajuda. Está muito confuso, eu não sei que curso eu vou fazer, eu não sei em que eu vou investir meu dinheiro. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa também ter a consciência de que a gente fez o que a gente precisava. Porque muitas vezes a gente ora e Deus permite que a gente escolha algo que muitas vezes não vai ter o resultado que a gente esperava. O resultado material, financeiro, emocional. Mas aquilo, a longo prazo, vai trabalhar algo na nossa vida. Contar uma experiência rápida para vocês, para eu poder encerrar. Eu conheci a minha esposa, Tamires, em 2013. Quando eu cheguei aqui em Anápolis para estudar, para ir para o seminário. Conheci Tamires no meio do ano, no acampamento, vi, achei bonita e tal. Ainda até brinquei, eu falei, Deus, que nunca vai me dar uma mulher bonita assim. Aí, o ano foi terminando, Felipe me ligou, falou, Neilon, eu quero que você dê uma força para a gente no acampamento. Eu não conheci ninguém em Anápolis. E Tamires vai entrar em contato com você, porque ela está no louvor da igreja e tal. E eu falei, Deus, eu estou com o tempo apertado, mas eu vou nesse acampamento. Eu nem sabia o nome dela. Né? Quando eu vi a mensagem no Facebook, quem era, falei, opa. E eu tinha feito uma oração a Deus. Eu falei, Pai, eu não quero mais namorar para terminar o namoro, eu quero namorar e casar. Falei, é muito feio para um seminarista, né? Termina, namora com uma, termina. Aí namora com outra, termina. Aí vão achar que meu ministério é outro, né? Então eu falei, Deus, eu quero namorar com a pessoa que for para casar, Deus. E aí acabei com esse contato com a Tamires, a gente foi conversando. E no início de 2014 a gente começou a namorar. Só que quando deu um mês de namoro, Tamires começou a entrar em crise, porque ela não queria ser mulher de pastor. E ela acabou terminando comigo. E eu passei meses orando por ela, irmãos. Meses colocando diante de Deus aquela situação. Eu falei, Deus, se não for da tua vontade, Deus, não deixa nem começar. Porque eu não quero começar relacionamento e terminar. Eu falei, Deus, não permita. E eu fui orando, orando, orando. Irmãos, e quando esse namoro começou, eu animei, mas quando acabou, eu confesso, eu fiquei com raiva de Deus. Falei, Deus, brincadeira, Deus. 6 meses orando, falando para o Senhor, se não fosse da tua vontade, que era para nem deixar começar, o Senhor deixa começar, Deus. E eu fiquei muito chateado, tal. E ao longo desses anos, né, 3 anos e meio depois, Deus foi trabalhando coisas na minha vida que precisavam ser trabalhadas. E coisas na vida da Tamires que precisavam ser trabalhadas. Então, quando foi no ano passado, início do ano passado, eu e Tamires, a gente começou a conversar novamente. E aí depois chegou o convite para eu vir para a igreja, para cá. E a coisa encaixou.
Mas eu continuava orando. Eu falei, Deus, se não for da tua vontade, Deus, não deixa de novo não, Deus, porque já não deu certo uma vez. Mas o fato, irmãos, é que ao longo daquele tempo, eu comecei a trabalhar no meu coração a consciência de que eu não tinha tomado nenhuma decisão precipitada. Porque não adianta a gente também orar, passa um mês orando, como é que diz? Fechando os olhos para questões que a gente não quer enxergar. Mas depois que a coisa acontece, fala, aí o histórico mostrava que ia acontecer isso. Porque a gente ignorou princípios bíblicos. Então, eu queria encerrar dizendo, irmãos, que, primeira coisa, qualquer decisão que formos tomar, a gente precisa levar a palavra de Deus em consideração. A pergunta é, Nelo, qual foi o problema de ter feito aliança com esse povo? Eu não li o capítulo todo, mas quando é no outro dia, Josué descobre que aquele povo morava perto, 40 quilômetros deles. E eles haviam feito aliança. E por conta disso, eles não podiam tocar naquele povo, porque eles fizeram aliança com Deus de que não iam tocar. Aquele povo começou futuramente a arranjar problema, que o povo de Deus tinha que se meter no problema deles. O povo de Deus começou a ter contato com eles, daqui a pouco um está namorando, está casando, daqui a pouco o outro está adorando o Deus do outro. Gente, aquilo foi tragédia para o povo de Deus. Porque uma oração que não foi feita, pedindo a Deus direção. Então, irmãos, não ignore a importância da oração para tomar decisões na tua vida. Porque isso pode custar muito caro para nós. E nós não queremos deixar Deus de fora de situações pequenas nem grandes, porque elas farão diferença na nossa vida. Amém?